Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui com um prazer enorme. Nós não podemos falar, estou falando boa noite aqui, mas a outra sala nossa está de manhã, é bom dia, e em alguns outros lugares provavelmente vai ser boa tarde, porque nós temos aqui inscritos globais. Então é um prazer enorme estar aqui nesse momento. Eu queria primeiro agradecer a audiência de quem se inscreveu, quem se interessou pelo nosso webinar, e queria dar as boas-vindas também para os nossos convidados e convidadas. Nós temos aqui de Uberlândia, Minas Gerais, o Paulo Gomes, e que estão de Belo Horizonte, a Tânia Reis, que está em Xangai, na China, juntamente com a Samara Reis, que está na China também. Então, nós estamos começando aqui esse webinar, conforme nós divulgamos. A ideia é tratar das questões do relacionamento, das negociações comerciais entre países. Nós estamos exatamente aqui falando em países com idades diferentes, níveis de amadurecimento cultural e social distintos. É uma China com alguns milhares de anos, é uma cultura tradicional, e nós aqui no Brasil com pouco mais de 500 anos. Então, a tradição das negociações do Ocidente com o Oriente, se nós olharmos um pouco a história, para nós aqui remete ao Marco Polo, né? Que foi o italiano que foi conhecer o Oriente e a China. Mas é interessante que existem laços culturais da língua portuguesa. Na China também tem uma província que é Macau, né, que se fala muito português, portugueses. E, curiosamente, eu estava em um hotel na China e eu gosto de ligar a televisão num canal local, na língua local, para acostumar um pouco o ouvido, né, sem nenhuma pretensão. Por exemplo, a Samara, que é fluente em chinês, né, mas para ir acostumando o ouvido. E como eu falei, tem uma coisa, o que aconteceu comigo? Eu estou entendendo tudo, e por incrível que pareça, era um entrevistado falando português. E ele era uma pessoa oriunda de Macau. Então, foi muito interessante. Uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer para a China na primeira vez, era uma viagem oficial de governo, e tinha uma intérprete. E ela falava português com um sotaque um pouco lusitano. Aí eu perguntei onde que ela tinha aprendido português. Ela falou, não, aqui a gente aprende na universidade, tem os cursos formais de português. E então é interessante porque, como aqui para a gente o chinês, que nós chamamos mais aqui do mandarim, né, ainda agora que começa a despertar mais, a nossa língua também anda por aí, né? Mas eu estou puxando a nossa conversa nesse sentido para chamar a atenção que nas relações entre mesa de negociação, seja ela pessoas da mesma nacionalidade, seja de nacionalidades distantes, existem aqueles fundamentos, aquelas regras básicas, né, para que se tenha uma boa negociação. Então, preparar essa negociação é fundamental. Conhecer a interlocução é muito importante. Quando a gente fala conhecer, é num sentido mais amplo. Não é só olhar lá no Facebook, no LinkedIn, ou no próprio Google e pegar um portfólio da empresa, da organização. É conhecer a sua origem, a sua tradição, né? Como que ela procede. Por quê? Porque os laços de negociação, os vínculos, eles têm que ser criados ao longo do tempo. Nós não estamos falando aqui de uma barganha, aquilo que a gente passa no mercado ou passa numa feira,
e automaticamente oferece um preço e faz uma troca de ofertas e no fim faz uma barganha, às vezes completamente desvinculado do valor real daquele produto, daquela mercadoria. Então, a relação de negociações, que no fundo é tudo que envolve o Paulo como um empresário que é cliente de produtos chineses, e as nossas duas convidadas, que são empresárias voltadas exatamente para esse trabalho de relacionamento e de negociações, levar em conta essas questões culturais. Começa pelo horário, a hora que um dorme e o outro está levantando, né? Então, são muitas nuances que acontecem. E eu pediria, então, para que a Tânia fizesse a apresentação do Grupo Serpa, principalmente porque nós estamos num momento em que se aflora essas questões. O comércio entre Brasil e China, eles tiraram uma foto de dezembro e de hoje, vocês vão explorar isso melhor para a gente. Houve uma transformação muito grande, principalmente em volume e na forma. Então, eu recentemente vi uma matéria em que vocês estiveram presentes, que foi vinculada aqui, questão de empresas. Em todo lugar do mundo, nós temos empresas idôneas e empresas ou aproveitadores de situação. Então, o trabalho profissional ele é muito importante neste momento. Então, independente de outras questões, essa oportunidade que a gente está aqui, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo estão nessa audiência por essa sede, por essa curiosidade, porque nós não vamos aqui teorizar, nós vamos falar de experiência, de vivência no agora e no hoje.